E aí, pessoal da Loteca 1154, depois de mudar ali o jogo 2, alguns jogos que estavam marcados para sábado, na verdade são domingo. Bora lá, num formato diferente hoje. Depois vocês me falam aí se gostaram ou fico no formato antigo. Jogo 1, Santos e Mirassol. O Santos é o segundo da Série B, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Jogando na Vila Belmiro são 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Segundo melhor ataque como mandante, só tem 2 jogos que não fez gol. Tem a segunda melhor defesa como mandante, em 8 jogos não levou gol. Está 1 pontinho do líder. Pega o Mirassol, que é o quarto colocado, 1 vitória, se iguala ao Santos, mas não passa o peixe, hein? Tem 14 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Esse ano, como visitante, são 5 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Nesses 15 jogos jogando fora de casa, em 7 não fez nenhum gol. Nos últimos 7 jogos jogaram na Vila, foram 6 vitórias do Santos e 1 empate. No Paulistão, em Mirassol, foi 2-2. E na 12ª rodada, também em Mirassol, foi 0-0. Acho que o Santos é favorito. Eu vou de Santos. Tá aí o quadradinho marcado no Santos. Fica uma preocupação aqui de um pequeno empate, tá? Mas Santos favorito, eu vou no Santos. Jogo 2, Chipre e Romênia. Esse aqui é o jogo da Liga das Nações, né? O Chipre, do grupo 2 da Liga C, é o terceiro colocado. Venceu a Lituânia fora de casa e em casa foi goleado pelo Kosovo. A Romênia é o primeiro colocado do grupo, fora de casa venceu o Kosovo. E em casa venceu a Lituânia. Nas 7 vezes que se enfrentaram em Chipre foram 4 empates, 3 vitórias da Romênia. Aliás, houve uma vitória do Chipre contra a Romênia, mas foi na prorrogação, então eu não vou considerar essa vitória aqui não, tá bom? Veja aqui a Romênia um pouquinho melhor, tá? Eu vou de Romênia nesse jogo aqui. Tá aí a marcação na Romênia e vamos embora para o jogo 3. Jogo 3, Polônia e Portugal, outro joguinho da Liga das Nações. A Polônia, no grupo 1 da Liga A, é a terceira colocada, venceu fora a Escócia e fora perdeu para a Croácia. Portugal é o primeiro do grupo, em casa venceu a Croácia e também em casa venceu a Escócia. Vai fazer o primeiro joguinho fora de casa, os 2 jogos que venceu por 2-1. Nos últimos 7 jogos, Polônia como mandante, foram 2 vitórias da Polônia, 3 empates, 2 vitórias de Portugal. Um joguinho bem equilibrado, apesar de Portugal ser favorito. Eu vou arriscar aqui, vai ser o meu primeiro duplo nesse jogo aqui, tá? Eu vou de empate e Portugal. Tá aí a marcação do meu primeiro duplo. Jogo 4, Espanha e Dinamarca. Jogo da Liga A, grupo 4. A Espanha é a segunda colocada, fez 2 jogos fora de casa. Aliás, fez 2 jogos fora de casa, né? Empatou fora contra a Sérvia e fora de casa venceu a Suíça. Pega a Dinamarca, que é a primeira do grupo. Em casa venceu a Suíça e ainda em casa venceu a Sérvia. Fez 2-0 nos 2 jogos. Nos últimos 7 jogos, Espanha como mandante, foram 6 vitórias da Espanha e 1 vitória da Dinamarca. A Espanha também é favorita nesse jogo aqui. Eu vou seco na Espanha também, tá? Tá aí a marcação da Espanha. Jogo 5, Bielorrússia e Irlanda do Norte. Liga C, grupo 3. A Bielorrússia é a primeira do grupo. Empatou em casa com a Bulgária e fora de casa venceu o Luxemburgo. A Irlanda do Norte é a terceira do grupo. Em casa venceu o Luxemburgo e fora de casa perdeu para a Bulgária. A Bielorrússia aqui é um pouquinho mais favorita, né? Mas não dá para descartar um pequeno empate aqui. Eu vou fazer o meu segundo duplo aqui nesse jogo. Eu vou de coluna 1 e coluna do meio no jogo 5. Tá aí a marcação do duplo no jogo 5. Bora, jogo 6. Sérvia e Suíça. Liga A, grupo 4, a Sérvia é a terceira colocada, em casa empatou com a Espanha e fora de casa perdeu para a Dinamarca. A Suíça é a quarta do grupo, fora de casa também perdeu para a Dinamarca, né, igual a Sérvia, e em casa perdeu para a Espanha por 1-4. Nos últimos 2 jogos, a Sérvia como mandante, tivemos aí 2 vitórias da Suíça.
Então, outro joguinho bem difícil aqui. Eu acho que a Suíça pode até ganhar esse jogo aqui, mas eu vou ficar com o fator casa da Sérvia, tá? Eu vou num duplo também, vai ser o meu terceiro duplo, tá? Eu vou de Sérvia e empate. Tá aí a marcação no jogo 6. Vamos lá para o jogo 7, Ceará e Ponte Preta. Ceará é o sétimo colocado, 13 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. No calor de Fortaleza são 10 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Venceu os últimos 4 jogos em casa, 5 pontinhos do quarto colocado, uma vitória que é importante para continuar sonhando aí com a Série A. A Ponte Preta é a 13ª colocada, 9 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. Fora de Campinas só venceu um jogo, então tem uma vitória, 6 empates, 8 derrotas. Em 2024, como visitante, não vai bem, são 4 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Está a 3 pontinhos fora da zona do rebaixamento. Na 12ª rodada foi Ponte Preta 3, Ceará 1. Mas nos últimos 6 jogos em Fortaleza foram 3 vitórias do Ceará e 3 empates. Fortaleza favorito, mas a Ponte é um time que adora empatar e complicar os lotequeiros, né? Então aqui eu vou fazer o meu quarto duplo. Eu vou de Ceará e empate. Tá aí a marcação no jogo 7. Vamos para o jogo 8. Volta Redonda e Atlético Clube. Aqui é o primeiro jogo da final da Série C. O Volta Redonda foi o 5º colocado na primeira fase. É o primeiro e foi o primeiro do grupo B na segunda fase. No total foram 13 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Jogando no Rio foram 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fez gol nos 13 jogos como mandante. Pega o Atlético, foi o 2º na primeira fase, foi o primeiro do grupo C na segunda fase. No total são 15 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Fora de São João del Rei foram 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Nos 13 jogos como visitante, só em um jogo não fez gol. Na 7ª rodada da primeira fase foi Atlético 3, Volta Redonda 2. Se quiser ser campeão aqui, eu acho que o Volta Redonda precisa vencer em casa, né? E o Atlético precisa pelo menos empatar. Mas eu vou ficar aqui preocupado com o empate, mas eu vou de Volta Redonda seco, porque eu já gastei aqui meus 4 duplos no sábado. Tá aí a marcação no jogo 8, Volta Redonda seco, partiu para o jogo 9. Botafogo de São Paulo e Operário. Botafogo de São Paulo é o 17º colocado, um pontinho atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Tem 7 vitórias, 11 empates, 11 derrotas. Jogando em Ribeirão Preto, são 4 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Está a 5 jogos sem vencer. Pega o Operário do Paraná, que é o 8º colocado, 8 pontos do grupo de acesso à Série A. 12 vitórias, 6 empates, 11 derrotas. Fora de Ponta Grossa, são 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Perdeu os últimos 3 jogos fora. Mas vale lembrar que foram para os times na parte de cima da tabela essas 3 derrotas, hein? Jogando fora, se não faz gol, só consegue fazer um. Ou faz 0 ou não faz um golzinho. Na 12ª rodada foi Operário 0, Botafogo 1. Nos últimos 3 jogos em Ribeirão Preto foram 2 empates e 1 vitória do Operário. Aqui outro joguinho bem difícil, né? O Botafogo tem chance, o Operário também, tá? Eu vou aqui arriscar um empate. Acabou meus trunfos aqui de duplos. Eu vou arriscar aqui um empatezinho nesse jogo. Jogo 10, Coritiba e Amazonas. Coritiba é o 12º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Em Curitiba são 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Indo um pouquinho mais além, né, em 2024 como mandante, o Coritiba tem 13 vitórias, 7 empates e só 2 derrotas. Pega o Amazonas, que é o 10º colocado, 11 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Fora de Manaus, não vai bem, só são 2 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Nesses 14 jogos como visitante, em 8 jogos não fez nenhum gol. Na 12ª rodada foi Amazonas 1, Coritiba 0. Coritiba para mim é bem favorito, ainda mais por estar em casa, né? O Amazonas não é um bom visitante.
Tá, então aqui no jogo 10 eu vou de Coritiba seco. Jogo 11, Goiás e Vila Nova. Goiás é o 11º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Em Goiânia, são 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em 2024, como mandante, foram 15 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ainda como mandante, só em um jogo não fez gol, e em média de 2 gols por jogos como mandante. Além de ter vencido o Santos, né, que estava disfarçado de Mirassol, já que o Mirassol tinha acabado de vencer o Goiás, né? Acho que o Santos tentou fazer igual, se vestiu de Mirassol para tentar ganhar, mas não deu certo. Pega o Vila Nova, né, que é um clássico de Goiânia, né? O Vila Nova é o 6º colocado, 13 vitórias, 7 empates, 10 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 2 empates, 10 derrotas. Perdeu os últimos 4 jogos como visitante. Na 6ª rodada do Campeonato Goiano foi Goiás 0, Vila Nova 0. Na 12ª rodada foi Vila Nova 1, Goiás 0. Nos últimos 5 jogos, Goiás como mandante, foram 2 vitórias do Goiás, 2 empates e 1 vitória do Vila Nova. Mas como é um clássico local aqui, né, os últimos 10 jogos entre eles foram 4 vitórias do Vila, 4 empates e 2 vitórias do Goiás. Esse aqui é aquele joguinho para triplo, né, para quem tem cartucho e grana para jogar. Eu vou de Vila Nova, tá? Acho até que o Goiás é favorito nesse jogo 11 aqui, mas eu vou buscar alguma coisa diferente aqui, eu vou de Vila Nova. Jogo 12, Finlândia e Inglaterra. Jogo da Liga B, grupo 2. A Finlândia é a 4ª colocada com 2 jogos e 2 derrotas. Perdeu fora para a Grécia e ainda fora também perdeu para a Inglaterra. Levou 5 gols e não fez nenhum. Aqui é o seguinte, vocês vão jogar amanhã, ou quarta ou quinta-feira, hoje é terça-feira ainda, tá? Então aqui, por isso que tá a Finlândia e Inglaterra, vai jogar com a Inglaterra no meio da semana e depois pega a Inglaterra de novo. Inglaterra é o 2º do grupo, com 2 vitórias, fora venceu a Irlanda e em casa venceu a Finlândia. Nos 12 jogos que fizeram foi 2 empates e 10 vitórias da Inglaterra, ou seja, a Finlândia nos últimos 12 jogos não venceu a Inglaterra. Parece meio estranho a gente falar que a Inglaterra já venceu a Finlândia, mas é isso aí mesmo, tá? E aqui, meu amigo, Inglaterra bem favorito, né? Não, eu acho que um empate aqui já seria uma baita de uma zebra. Eu vou seco na Inglaterra também. Jogo 13, Áustria e Noruega. A Áustria, essa é a 3ª do grupo 3 da Liga B. Empatou com a Eslovênia fora. E também fora perdeu para a Noruega por 2-1. Vai ter o 3º jogo agora, quarta ou quinta-feira. A Noruega é a 2ª do grupo, empatou fora com o Cazaquistão e em casa venceu a Áustria por 2-1. Isso aqui é o joguinho de volta. Nos últimos 6 jogos na Áustria foram 3 vitórias da Áustria, 2 empates e 1 vitória da Noruega. Então aqui, meu amigo, acho que tem tudo aqui para a Áustria poder devolver aqui a derrota, né, que sofreu da Noruega lá. Mas aqui um joguinho também bem complicado, tá? Eu vou de empate nesse jogo aqui. Eu vou de empate no jogo 13. Jogo 14, Grécia e Irlanda. A Grécia é a 1ª do grupo 2 da Liga B. Venceu em casa a Finlândia por 3-0 e venceu a Irlanda fora por 0-2. A Irlanda é a 3ª do grupo, perdeu em casa para a Inglaterra e para a Grécia, ambos por 2-0. Então aqui, meu amigo, a Grécia já venceu a Irlanda fora, com certeza é favorito para vencer em casa também. Não descarto aqui um empatezinho, né? Mas eu vou de Grécia seco nesse jogo aqui também, no jogo 14. Bom, pessoal, tá aí o joguinho, tá? O meu joguinho com 4 duplos, tá? Teve um colega aí que chiou que eu só fazia jogo para bolão. Não, esse aqui é um joguinho bem simples, tá? 3, 6, 12, R$24. E aqui eu vou colocar um pontinho agora aqui naqueles jogos que quem tem grana pudesse fazer alguma coisa a mais, tá? E as minhas preocupações, se quiserem trocar também. Tá aí, ó. Tem um pontinho ali na coluna 1, empatezinho do Santos com o Mirassol me preocupa bastante. A vitória do Operário no jogo 9 e a vitória da Áustria no jogo 13. Se tivesse condições aqui, seria onde eu poderia aumentar o meu joguinho para melhorar um pouquinho.
Eu acho que o resto não deve fugir muito disso aqui não. E se fugir disso aqui é zebra, tá? Para ninguém ganhar. Tá bom? Boa sorte aí para todo mundo, uma boa semana. Tá? Quiser, deixe seu comentário aí falando se gostou assim ou se prefere do outro jeito. Tá bom? Mas esse aqui é tentando melhorar um pouquinho, agradar todo mundo. Abraço aí para todo mundo, boa sorte, uma ótima semana e um bom feriado que vem aí em seguida.